Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui no canal do Roxton e o Ceará se prepara aí para a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Vozão que enfrenta o Atlético Cearense no estádio Presidente Vargas nessa quarta-feira a partir de 9h30 da noite. Os jogos serão todos no mesmo horário nessa última rodada para algumas definições de posicionamentos de clubes que ainda não se classificaram. No caso do grupo do Ceará, o grupo B, o Ceará é o único que está classificado para a próxima fase. Só tem que buscar vencer o Atlético para se manter na primeira colocação. Pode ser alcançado o Vozão, né? Enfrenta o adversário que está eliminado da competição, mas o Ceará tem que fazer a parte dele, né, para terminar aí na primeira colocação do grupo B. Né? O Ceará tem 13 pontos, o ABC é o segundo com 11, o Sergipe está em terceiro com 10, o Náutico aparece na quarta colocação também com 10 pontos. O Santa tem 9 pontos, Santa Cruz, e o CSA com 7 pontos, com remotíssimas chances de chegar aí à próxima fase. Né? Os clubes que ainda brigam ainda por classificação no grupo B, sendo que o Vozão já tem a sua vaga assegurada, né? Só falta definir aí se será mesmo o primeiro colocado aí do grupo. Um jogo interessante, um jogo importante que eu vejo para que o Ceará possa dar mais minutagem, mais rodagens para alguns jogadores que precisam, né? Vem aí a final do Campeonato Cearense, né? Tem o Michel, que está voltando de contusão. Pode ser um jogo já para ele também adquirir mais ritmo de jogo, muito tempo no departamento médico. O mesmo caso do William Formiga. Né? Podemos colocar também, por que não, o Luiz Otávio. Será que seria o caso dele retornar nesse jogo, já que o Ceará está classificado? Mas não pode descuidar, né, também, né, de perder a primeira colocação. Tem que tentar vencer o jogo diante do seu torcedor para poder ficar na primeira colocação. Mas o Luiz Otávio esteve no banco de reservas nos últimos jogos. Os últimos jogos tiveram assim, um caráter mais decisivo. Então, por isso, talvez o Morínigo não quis utilizar aí o Luiz Otávio na zaga. Mas esse jogo aí contra o Atlético tem sua importância, né? O Atlético de Alagoinhas, o Atlético da Bahia, por conta da disputa no primeiro lugar. Mas não é aquele jogo eliminatório, né? Como foi contra o Iguatu, ou como foi contra o Ituano, como vai ser contra o Fortaleza, né? Que é uma final de campeonato. Mas é um jogo já para ver poderia ver como é que estaria o Luiz Otávio, como é que ele retornaria nesse jogo aí, né? Então, será que vale a pena arriscar? É um jogo para testar, fazer alguns testes, né? Então, pode rolar aí, quem sabe, o retorno do Luiz Otávio. As inscrições para a Copa do Nordeste se encerraram nessa segunda-feira. O Ceará não contratou ninguém, né? E a janela de transferência do futebol brasileiro se fecha agora, no dia 4 de abril. Quer dizer, temos aí 15 dias, mais ou menos, para se fechar, que esse mês de março temos 31 dias, então temos mais alguns dias para se trabalhar. Porém, o Ceará tem uma eleição marcada para o dia 29, né? Isso aí pode ser um entrave para chegar a reforços, será? Porque é complicado você imaginar contratar agora, o presidente está lá interino, o Carlos Moraes, que é o cara que está com a caneta no momento, com a renúncia do Robson de Castro, ele que ficou, né, com a responsabilidade de dirigir o Ceará até o acontecimento das eleições alvinegras, que é no próximo dia 29. Temos aí dois candidatos, o Carlos Moraes, né, que é o presidente que está lá, o primeiro vice, né, aliás, é o segundo vice, né, presidente, né, que o primeiro havia renunciado, Humberto Aragão, já havia renunciado antes mesmo do Robson de Castro. O Robson renunciou, então caiu no colo aí do Carlos Moraes. E a gente sabe, pelo menos tem essa visão, né? O Ceará precisa aí de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E um dos candidatos a presidente do clube, o João Paulo, que atualmente ele é diretor financeiro do clube. O João Paulo Silva encabeça a chapa Vozão de Todos, candidato a presidente, e o primeiro vice dele é um ex-presidente do clube, o Alexandre Frota, né? Os mais antigos vão lembrar aí do Frota dirigindo o Ceará no começo dos anos 2000, né? Para mim não foi uma boa gestão dele, né? Mas agora volta aí como primeiro vice, atentando, né? Do João Paulo Silva, que será aí candidato a presidente. A outra chapa tem o engenheiro empresário Gabriel Coelho Ponte. O nome da chapa dele é Reconstrução dos Gigantes, com Nilo Saraiva, funcionário público federal, como o primeiro vice-presidente. São as duas chapas que concorrerão à eleição, que acontece no dia 29 de março. Né? Teremos aí um novo presidente do Ceará
para os próximos 3 anos. Mas poucos dias antes, né, do encerramento da janela, né, do fechamento da janela. Porque quando fechar a janela agora, dia 4 de abril, o torcedor tem que ter a noção de que só poderá contratar a partir de julho, né? Então, mais ou menos quase no término do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, que além da final de estadual é o que resta para o Ceará na temporada. E é a competição mais importante. Claro que o título estadual também é muito importante. O torcedor quer que o Ceará tire aí o pentacampeonato do maior rival, tem essa importância. Mas para contratar, não dá mais para contratar para o Campeonato Cearense. As inscrições já se encerraram lá atrás. Então tem que ir até a final com o que tem aí e depois pensar em reforçar, em reforços, né? Mas tem aí essa eleição, no dia 29. Porém, o João Paulo, que é candidato, né, é atualmente diretor financeiro do clube, deu uma entrevista para a Rádio CBN hoje, falando sobre possíveis contratações. Ele está ciente, né, da janela de transferência que vai fechar agora e só vai abrir em julho, né? Então até lá muita coisa pode acontecer. Olha, de acordo com ele aqui, o clube deve intensificar negociações após a conclusão dos jogos das finais do Campeonato Cearense. Ou seja, o time deve contratar jogadores até o início da Série B. Era melhor agilizar agora, né? Porque, como eu falei, nós temos 15 dias ainda para o começo, né, da Série B. Aliás, para o fechamento da janela. A Série B vai começar lá para o dia 15 de abril. Mas quanto antes chegar, melhor, né? O cara vai se aclimatando, vai se adaptando, né? Vai nos treinamentos, vai se preparando para uma estreia. A ideia, segundo ele, é iniciar a Série B com um plantel competitivo, já que a segunda janela de transferência volta a ser aberta em julho, com um torneio com estádio bem avançado, né? Disputa bem avançada. Aspas para ele, para o João Paulo, na entrevista que ele deu para a Rádio CBN. A janela fecha agora no dia 4 de abril, 4 de abril, tem dia 3, é dia 4. Então nós vamos contratar talvez 3 ou 4 jogadores. Prefiro segurar um pouco as posições, mas isso está sendo visto com o departamento de futebol, até porque a próxima janela só abre em julho. E provavelmente já estará próximo do final do primeiro turno da Série B. Temos que fazer um trabalho após a final do Cearense com foco muito grande para que o clube possa voltar à Série A, que é um dos nossos grandes objetivos desse ano. O candidato a presidente, o João Paulo, né, que é diretor financeiro, também falou que a sua gestão brigará por títulos, né? Vai realizar um trabalho junto com sua diretoria para que o Ceará brigue por títulos, né? Títulos é o que mantém o time em evidência, é o que traz, né, recursos para o time crescer mais e mais, né? E jogadores, profissionais se interessarem para trabalhar no clube. Olha só, ele falou 3 ou 4 contratações, né? Isso, talvez, pensando aí, confiante na sua eleição, né? Porque candidato tem outro candidato, né? Lá, né? Que está concorrendo com ele, né? Que é o Gabriel Coelho Ponte, né? Mas muita gente fala que muito provavelmente o João Paulo deva ser mesmo o presidente do Ceará. E as posições ele não quis falar, né? Mas eu imagino, né? Eu acho muito pouco você ter o Michel só como lateral direito. O Igor, para mim, não é jogador para o Ceará. Ficar improvisando é muito perigoso, né? Extremamente perigoso numa Série B de Campeonato Brasileiro. Acredito que o Ceará poderia contratar também mais um zagueiro, né? Precisa de um zagueiro ali para chegar, para ser titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Na esquerda, para mim, está ok, né? Com o Formiga ali e o Danilo Barcelos na reserva. Acredito que está muito bem entregue ali. Contrataria mais um volante. Tem ali, o Ceará tem o Kaique, tem o Richardson, tem o Arthur Rezende, mas falta mais alguém ali para brigar pela titularidade. Tem ali um restante que pode ali agregar no elenco e tudo, mas precisa de, pelo menos na minha visão, de mais um jogador ali para jogar na volância. E no ataque, né, eu não sei se o Eric Pulga realmente está contratado. Muita gente fala que está certo já, depois da participação do Ferrão na Copa do Nordeste. O Eric Pulga vestirá a camisa do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Né, para mim, uma excelente contratação. Pode ser um bom reserva ali para o Eric,
que vive ali o melhor momento da sua carreira, né? E do próprio Ceará também, né? Indiscutível, né? O cara virou protagonista depois de 2 temporadas, aparecendo muito bem, fazendo gols, com personalidade para cobrar penalidades e dando muitas assistências. Tem sido aquele jogador que o torcedor tanto esperou desde o começo que chegou, né? E a bola resolveu entrar dele, né? O que é importante também. Então, eu vejo que ele seria ali o Eric Pulga, uma opção de velocidade tanto para ele como para o próprio Janderson. Janderson que oscila, né? Bons e maus momentos, né? Então, o Pulga poderia ter ali uma oportunidade de brigar pela posição com o Janderson e não descartando ficar na reserva também. É um jogador jovem ainda, que requer rodagem, nunca disputou a Série B, então ficaria com calma, né? Pode ser um bom reforço sim, na minha opinião. E por ataque, contrataria mais um centroavante. Temos aí o centroavante Vitor Gabriel, que vem dando conta do recado, mas vai passar por um julgamento agora, né? Pode pegar até 18 jogos, né? Pode pegar, né? Ofensas ao árbitro, né? Acabou exagerando lá na reclamação, né? E a entrada violenta também, que gerou a expulsão dele. Então, será, claro, tem o departamento jurídico, vai tentar desclassificar os artigos para pegar uma pena mais branda. Pode acontecer sim, mas se acontecer, o pior, e o jogador ficar muitos jogos afastado, o Ceará não tem nenhuma peça de reposição não, pode observar. O Álvaro chegou, mas até agora não mostrou muito, né? Não teve muita oportunidade, não deve estar agradando nos treinamentos. A gente esperava também o Luvanor mostrando mais serviço, também não está. Esse Igor Kleber chegou, é um jogador que pode jogar como centroavante, mas é atacante ali de lado de campo, também não mostrou muita coisa. Então o Ceará, para mim, na minha visão, precisa contratar também mais um centroavante, né? Para algo que aconteça aí com o Vitor Gabriel, é o titular absoluto hoje. Não dá para discutir, para chegar um outro cara para tomar o lugar. Não sei que seja um cara muito melhor, é um jogador muito tarimbado na disputa aí de Série A ou Série B. Aí tudo bem, mas o cara vive aí também, é exemplo do Eric, um jogador jovem de 23 anos, o melhor momento da sua carreira, tentando se firmar em um clube grande como o Ceará, né? Já teve outros clubes aí, não deu certo, Flamengo, foi reserva no Juventude, passou pelo futebol português, mas o momento dele é muito bom, está muito confiante, está marcando gols, né? Está aparecendo como opção, fazendo trabalho de pivô, se movimentando muito bem ali. Só que fez essa besteira, essa bobagem, né? Pode aí pegar um gancho, pode ser que sim, pode ser que não. Espero que não, né? O Ceará seria prejudicado, seria ruim, né? Você perder um atacante aí, o seu centroavante titular. Mas são essas contratações que eu faria aí, se estivesse na pele aí do departamento de futebol. O departamento de futebol que acredito deva ser mantido, né? Não é possível, né? Até porque o João Paulo, que é o candidato favorito a vencer a eleição, tá lá trabalhando junto com eles hoje, né? A gente tem que lembrar que ele é diretor financeiro atual do clube e vai se lançar como presidente agora. Então deve manter ali o departamento de futebol que foi estruturado ainda na gestão Robson de Castro, né? E que vem, querendo ou não, contratou Morínigo, fez o elenco novo aí no Ceará, que vem fazendo um bom trabalho até aqui, não podemos negar, né? O time acabou patinando aí na Copa do Brasil, resultado inesperado, né? Ruim, né? Chegou à final do Cearense, está vivíssimo na Copa do Nordeste também, na briga de mais um título, e tem um elenco bom, viu? Para a Série B. Para mim, eu sempre digo aqui nos meus vídeos, um dos melhores elencos da Série B, candidatíssimo ao acesso. Algumas contratações pontuais para reforçar esse elenco, como eu citei agora há pouco, e até o pensamento também do próprio candidato a presidente aí, o João Paulo, de ter essas contratações para o Campeonato Brasileiro. Tendo essas contratações, eu até acredito que o Ceará vai brigar pelo título da Série B, que seria importante também, interessante, né? Um título nacional. Claro que o objetivo é estar entre os 4, mas se você, primeiro nisso, né? Pensar em ficar entre os 4 desde o começo do campeonato e lá para frente, se puder, aí sim, vai beliscar o título, né? Claro que é importante o acesso. O título é um plus, é um bônus, né, a mais, né? Mas o torcedor ficaria feliz, como não ficaria, né? Com o título de Série B de Campeonato Brasileiro. Então é isso, né? Vamos esperar aí, chegar o dia 29, já na próxima semana, se não me engano, né? Essa eleição do Ceará e essas contratações, né? Para vir mesmo. Acredito que o treinador está participando aí das contratações, departamento de futebol, e eu dei minha opinião aí, né? Do que o Ceará precisa se reforçar para essa Série B de Campeonato Brasileiro. Você pode concordar e pode discordar também de mim. Fique à vontade aí, né? Estamos aqui abertos a sugestões, a críticas e ao debate, que é sempre bom debater com o torcedor. Fique à vontade, mas
Se inscreve no canal que é de graça, você não paga nada e fortalece aqui o canal do Rockston. E também deixa a sua curtida, que é importante para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Acompanhe meu trabalho também no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir de 11 horas da manhã pela TV Metrópole, canal 16.1. Né? Sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. O programa vai também simultaneamente ao vivo pelo YouTube, se você preferir. É só você conferir no canal Futebol Alegria Oficial. Já estamos na 4ª temporada. Programa bom demais, hein? Acompanhe lá. Valeu!